Olá, estamos de volta para mais uma série de lições da Escola Sabatina. E neste trimestre, o quarto de 2017, estaremos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos. O título geral da lição é Salvação pela Fé Somente. E a razão pela qual estaremos estudando Romanos, já estudamos Gálatas no trimestre passado, é exatamente por causa da Reforma. Foi há exatos 500 anos que Martinho Lutero, então monge católico na cidade de Wittenberg, na Alemanha, fixou as suas 95 teses, era outubro de 1517, na porta lateral da Igreja de Todos os Santos, na cidade de Wittenberg, dando assim início à obra da Reforma. Aquela porta original não existe mais, foi destruída por fogo. Em seu lugar existe hoje uma porta de metal que traz exatamente as teses de Lutero gravadas. E Romanos foi uma epístola extremamente importante para Martinho Lutero. Foi ali que ele encontrou muitos conceitos fundamentais para que ele levasse adiante a obra da Reforma. Conceitos que lhe ajudaram a compreender a mensagem de justificação pela fé. E, na verdade, a experiência de Lutero com o livro de Romanos começaram alguns anos antes, em 1511, por ocasião de uma visita que ele fizera à cidade de Roma. Ali em Roma, ele teve a oportunidade de subir de joelhos, como até hoje os fiéis católicos o fazem, a chamada Escada Santa, que fica ao lado da igreja da Catedral São João Laterano, em Roma. Segundo a tradição católica, esta escada estava na residência de Pilatos, em Jerusalém, e Jesus teria subido esta escada por ocasião de seu julgamento. E aqui estava Lutero, em 1511, subindo de joelhos esta escadaria, são 28 degraus, quando, de repente, ele se lembrou de uma passagem, Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz exatamente: o justo viverá pela fé. E segundo diz a história, no momento em que ele se lembrou desta passagem, ele parou, se levantou silenciosamente e se foi. E então, em 1517, Lutero daria efetivamente início à obra da Reforma. E esta epístola não foi unicamente importante para Lutero. Ela, na verdade, é uma epístola fundamental para toda a igreja cristã. E embora os problemas com os quais nós lidamos hoje não sejam exatamente os mesmos de Paulo no primeiro século, ou não sejam exatamente os mesmos de Lutero no século XVI, certamente nós ainda temos problemas com a questão da salvação. E esta epístola continua relevante. Ela é extremamente relevante. Nesta epístola, Paulo não lida apenas com questões relacionadas à salvação. Há muitos temas, muitos conceitos extremamente importantes, relevantes para o crente moderno. Mas se nós pudéssemos resumir esta epístola numa única passagem ou numa única expressão, num único tema, este certamente seria a questão da salvação, justificação pela fé, unicamente por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta primeira lição, então, do trimestre, intitulada O Apóstolo em Roma, nós vamos aprender alguma coisa sobre o pano de fundo desta epístola. Quando ela foi escrita, em que situação ela foi escrita. Ela é intitulada O Apóstolo Paulo em Roma, mas talvez o título devesse ser um pouquinho diferente, O Apóstolo Paulo e Roma. Porque quando Paulo escreveu essa epístola, ele não estava em Roma e nem conhecia ainda a cidade de Roma. E esta foi exatamente uma das questões envolvidas na produção desta epístola, como nós vamos ver em seguida. Vamos começar fazendo uma pergunta: o que é Romanos? Algumas pessoas imaginam que Romanos é uma espécie de tratado teológico, lidando com a questão do tema da salvação, a questão da salvação em Cristo. Na verdade, Romanos é uma carta, é uma epístola. Uma carta escrita pelo apóstolo Paulo no primeiro século para os crentes que viviam na grande cidade de Roma.
como uma carta, ela foi escrita num contexto histórico específico. Ela foi escrita a uma audiência específica, os crentes de Roma do primeiro século. E Paulo tinha em mente um propósito específico, ajudar os crentes de Roma a resolver algumas questões importantes, algumas dificuldades que estavam ocorrendo ali na igreja de Roma. E o conhecimento deste contexto histórico, do momento em que Paulo escreveu a epístola, é de fundamental importância para que nós possamos compreendê-la. Há algumas passagens difíceis nesta epístola, isto porque nós não estamos, na verdade, inteirados de tudo o que aconteceu naquele momento, porque foram 2000 anos já, 2000 anos já se passaram. Paulo também escreveu numa outra língua, numa língua diferente da nossa, e sempre existem algumas dificuldades de traduções. E o pensamento de Paulo é um pouco complexo, que nos deixa, às vezes, um pouco hesitantes ao definirmos o significado de alguma passagem. Mas é possível compreender, é possível ficar inteirado, aprender aquilo que o apóstolo quer ensinar nesta epístola. E como eu disse, este conhecimento é de fundamental importância para qualquer crente, em qualquer lugar, em qualquer época, que deseja conhecer um pouco mais acerca da vontade salvífica de Deus. E que contexto histórico foi esse? Onde Paulo estava? Quando ele escreveu esta epístola e por que ele o fez? Em Romanos capítulo 16, versículos 1 e 2, nós temos aqui uma pista de onde Paulo estava e em que momento ele escreveu esta epístola. Ele diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Paulo está escrevendo a Roma e na epístola ele diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que tem servido a igreja em Cencreia. Cencreia ficava ao lado de Corinto, era a região portuária da cidade de Corinto. O que significa que Paulo, muito provavelmente, estava em Corinto no momento em que escreveu a epístola. E Cencreia deve ter sido exatamente aquela que levou em mãos esta carta de Paulo à igreja de Corinto no primeiro século. E Paulo esteve em Corinto, nós sabemos pelo livro de Atos, na sua segunda e terceira viagens missionárias. Então, certamente, se Paulo escreveu de Corinto, não pode ter sido antes da segunda viagem missionária. Mas no capítulo 15 de Romanos, versículos 22 a 24, nós temos uma outra pista do momento específico em que Paulo teria escrito esta epístola. Diz ele: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, já não tendo campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Paulo diz aqui que quando ele estava enviando esta epístola aos crentes romanos, ele já praticamente havia terminado o seu trabalho naquelas regiões. Então, é bem provável que isto deve ter acontecido ao término da terceira viagem missionária e não da segunda, porque Paulo ainda voltaria uma terceira vez por toda aquela região, indo novamente a Corinto. Paulo esteve em Corinto, como eu disse, na sua segunda viagem, onde ele passou ali 1 ano e meio, e ao final da terceira viagem missionária. E, já que ele estava planejando uma quarta viagem, desta vez para a Espanha, então deve ter sido este o momento em que ele escreveu aos crentes romanos. E nos versículos 25 e 26, ele diz, Romanos capítulo 15, mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Nós sabemos, por 2 Coríntios especialmente, que foi exatamente em sua terceira viagem missionária que Paulo organizou esta coleta para os pobres de Jerusalém. Os crentes na Judéia viviam situações difíceis
por volta desta época, um pouco antes desta época, havia ocorrido uma fome muito intensa na Palestina. E os membros, os crentes da Judéia, eram um pouco mais pobres que os crentes gentílicos, situação esta agravada, como eu disse, pelo quadro de fome, a estiagem que ocorrera na Palestina. Paulo organizou então uma coleta entre várias igrejas gentílicas para ajudar a igreja de Jerusalém. E visto que ele faz referência a esta coleta aqui em Romanos, capítulo 15, então podemos praticamente afirmar que foi ao final da terceira viagem missionária da cidade de Corinto que Paulo teria escrito esta epístola aos crentes de Roma. Segundo os cálculos feitos por estudiosos especialistas no assunto, isto deve ter sido mais ou menos ao redor do ano 57, em meados do primeiro século. Uma questão acerca da igreja de Roma que nós não sabemos é quem fundou aquela igreja. E nós temos uma pista que talvez lance alguma luz sobre a fundação da igreja de Roma em Atos capítulo 2, que descreve o momento do Pentecostes. Dentre as várias nacionalidades ali representadas, de acordo com Lucas, Atos capítulo 2, versículos 9 a 11, estavam romanos, judeus nascidos em Roma. Todos os conversos no Pentecostes eram judeus que haviam nascido no mundo greco-romano e que agora estavam habitando em Jerusalém. E entre esses, como eu disse, havia romanos. Atos capítulo 2, versículos 9 a 11. E mais tarde, no capítulo 8 do livro de Atos, quando começa a perseguição por Saulo, ainda antes da sua conversão, é claro, aqueles cristãos foram dispersos. Eles tiveram que deixar Jerusalém, tiveram que deixar a Judéia, e é natural conjecturarmos que muitos daqueles conversos teriam voltado para os seus lugares de origem, para a sua região de origem. E pode exatamente ter sido estes crentes de Roma, convertidos no Pentecostes, que ao fugirem da perseguição imposta por Saulo, tenham então introduzido o cristianismo em Roma. Havia em Roma muitos judeus no primeiro século. Havia várias sinagogas judaicas em Roma. Alguns desses judeus eram cidadãos livres, outros eram escravos, mas estes conversos romanos do Pentecostes, do dia de Pentecostes, judeus naturais de Roma, que agora teriam provavelmente voltado para Roma, teriam então compartilhado o evangelho com os seus compatriotas, com os judeus que de fato habitavam em Roma, e assim o cristianismo teria sido introduzido na capital do império. Existem algumas especulações muito curiosas, uma delas, por exemplo, de que teria sido Áquila e Priscila que introduziram o cristianismo em Roma. Isto porque, quando Paulo chega em Corinto, em sua segunda viagem missionária, ele ali encontra Áquila e Priscila, que já eram cristãos e que estavam vindo de Roma. Se foram eles, nós não sabemos, que introduziram o cristianismo em Roma. Mas a verdade é que havia uma igreja em Roma. Não fora fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo não conhecia a igreja. Ele diz claramente nesta epístola que ele há muito gostaria de conhecê-los. Ele diz isto em Romanos capítulo 1, versículos 9 a 13. Há muito ele gostaria de conhecê-los. Esta igreja de Roma também é importante nós entendermos, não havia uma única congregação naquela cidade. A palavra igreja no Novo Testamento nunca se refere a um edifício. A palavra igreja sempre no Novo Testamento se refere à comunidade de crentes, à comunidade de fiéis. E a igreja em Roma, a comunidade de fiéis em Roma, estava distribuída em várias congregações pequenas. Nós lemos isso no capítulo 16, versículo 5, onde Paulo envia saudações. Saudai a igreja que se reúne na casa deles, na casa de Áquila e Priscila, que neste momento já estavam de volta em Roma. No versículo 11, saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso que estão no Senhor. No versículo 14, saudai Asíncrito,
Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. E ele vai dizer o mesmo no versículo 15, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Assim, a igreja cristã em Roma estava distribuída em várias pequenas congregações, geralmente as casas dos irmãos. A igreja ainda não tinha seus próprios edifícios. Eram nas casas dos irmãos, pequenas comunidades, umas poucas dezenas de pessoas, não mais do que 40, 50 pessoas nestas várias congregações. E, finalmente, eu gostaria de destacar uma passagem nesta primeira lição, exatamente sobre os crentes de Roma. Na introdução de sua epístola, Romanos capítulo 1, Paulo diz assim no versículo 7, a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Chamados para serdes santos. Santidade, no Novo Testamento, não é santidade inerente, é apenas separação. Separado. Santo é algo ou alguém separado para um propósito santo. E assim Paulo se dirige aos crentes de Roma. Santos, no sentido de estarem separados, haverem sido separados por Deus. Deveriam dedicar a sua vida a Ele. E no versículo 8, Paulo diz, primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Havia dificuldades na igreja de Roma, mas eles eram santos no sentido de estarem ou haverem sido separados por Deus. E a fé deles, alguns, como eu disse, eram escravos, e alguns deles passaram por momentos de muita dificuldade, quando eles haviam sido, alguns anos antes, expulsos de Roma pelo imperador Cláudio. Havia dificuldades de relacionamento entre os crentes da própria igreja, conforme nós vamos ver na próxima lição. Mas eles eram santos, separados por Deus. Assim somos nós, chamados, separados por Deus. Que a sua graça continue operando em nossa vida e que nós possamos nos portar como pessoas santas, separadas para Deus, para a causa de Deus, para a verdade do Evangelho, para uma vida santa neste mundo repleto de pecados e dificuldades. Obrigado por sua atenção. Nos encontramos aqui novamente na próxima semana.